pessoal, bem-vindos aqui no canal. Esse é um vídeo para falar um pouco sobre alfabetização na escola Waldorf. Olha, tem um tantão de gente que me procura para entender por que as crianças não são alfabetizadas no jardim de infância numa escola Waldorf. Bom, gente, as crianças não são alfabetizadas, mas elas são preparadas para a alfabetização dentro de uma perspectiva de que a criança tem uma prontidão para tudo. Tudo chega na hora certa. Então, por que as crianças só brincam no jardim de infância? Por que o jardim de infância numa escola Waldorf parece uma casinha, não parece uma escola? Tudo isso é proposital, tá? O que a gente acredita é que a criança pequena, ela ainda está em formação. Então, ela precisa de repertório, de movimentos, de brinquedos, de atividades artísticas, de um ambiente principalmente com muita natureza e materiais naturais para que ela se desenvolva em toda a sua plenitude, com todas as suas potencialidades, explorando principalmente o movimento, o equilíbrio, o tato, tá? essa mobilidade, mas também o seu social, né, o seu olhar artístico, com muito carinho, com muito canto. Então, para nós não faz sentido as letras e os números chegarem nesse momento. Isso provoca uma angústia em muitas famílias de, poxa, mas e quando ela for parar na escola, as outras crianças já vão conhecer as letras e os números, meu filho não. É verdade, mas elas vão estar muito mais maduras, disponíveis e preparadas para encontrar os números e as letras, inclusive de um jeito muito mais interessante também dentro de uma escola Waldorf, que é todo esse conteúdo e muito mais, tá, gente? Porque tem um tantão de gente, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando que no ensino fundamental as crianças só ficam cantando e tocando flauta e pintando aquarela, e na verdade as crianças, elas estudam e aprofundam muito mais do que numa escola tradicional, muitos conteúdos, mas tudo no tempo onde a gente entende que elas estão preparadas para receber aquele conteúdo e de um jeito que elas gostam de digerir o conteúdo. Eu gosto muito de uma imagem que a gente coloca todos os conteúdos que as crianças precisam encontrar dentro de um baú de fantasia, onde a criança tem prazer de encontrar o conteúdo daquele jeito, tá? Então, é isso. Em relação à pressa, ela não está na criança para aprender. A pressa para a criança aprender não está na criança, tá, gente? Ela está no adulto ansioso, que já está pensando lá no vestibular, quando a criança ainda tem, tipo, 4 anos, né? Então, a gente vive num tempo onde a criança pequena ela está sendo profundamente desrespeitada em relação ao tempo, uma ansiedade muito grande de todas as partes da escola, muitas vezes das famílias, para que as crianças aprendam, em detrimento do brincar e do se desenvolver, que é uma fase da vida muito preciosa e cheia de memórias, né? Então, eu acho que é sobre isso a pedagogia Waldorf, respeitar o tempo de desenvolvimento das crianças e preservar uma fase da vida que é única e muito especial. Eu vou terminar esse vídeo com um pensamento. Muitos de vocês já podem ter encontrado esse pensamento em outros lugares, mas eu queria terminar o vídeo falando disso, que a gente tem esticado cada vez mais a vida, né? A gente tem vivido com saúde, quem se cuida, é claro, né? Vivendo e tendo uma velhice cada vez mais estendida, mas ninguém estica a infância. Muito pelo contrário, a gente tem apertado a infância, a gente tem acordado as crianças cada vez mais cedo, cada vez mais roubado a infância das crianças com telas, com uma educação precoce, com a ausência de brincar. Então eu sinto que num movimento muito mais amplo do que a pedagogia Waldorf, mas num movimento de mãe, de ser humano, de educadora, inclusive Waldorf, mas muito mais, e como artista também, como ecologista também, eu sinto que faz parte da minha tarefa levantar essa bandeira mesmo e tornar todos aqueles que gostam de me ouvir, que confiam no meu trabalho como educadora, como artista, de vamos preservar a infância. Quais são as estratégias reais que
que a gente tem no dia a dia para estar preservando mais os nossos filhos, para que eles tenham uma infância saudável, pura, protegida, e estejam se desenvolvendo para serem adultos dignos de serem imitados, que sejam capazes de cuidar e respeitar do nosso planeta. Então, é um pouco sobre isso. Até a próxima!